Pai Santo que estás nos céus, humildemente na tua presença, eu e os meus irmãos nos introduzimos, confiando nos méritos de Jesus. Nos achegamos a ti, não confiando em nós, porque não somos bons, não temos méritos, mas nós temos um Salvador precioso, que é Jesus, que tem méritos perfeitos, perfeição absoluta, santidade absoluta. E é confiando neste querido Salvador Jesus que nos achegamos a ti, Pai amado, pelos méritos de Jesus. E queremos suplicar a promessa que Jesus Cristo fez, de derramar o Espírito Santo sobre nós. Dar o Espírito Santo para aqueles que pedem, para aqueles que buscam. Por isso, neste momento, nós imploramos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre todos nós. Sobre mim, que vou falar, sobre os meus irmãos que vão ouvir e vão acompanhar, lendo a Bíblia, texto após texto, que o Espírito Santo exalte Jesus Cristo na vida de todos nós. Ouve, Pai amado, os pedidos que eles têm. Aqueles pedidos que estão sendo feitos neste momento. Que o Senhor os responda para a glória do teu nome. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que ela é frágil, ela é fraca, ela é pequena. Mas nós queremos ser gigantes na fé. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente ao abrirmos a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, o assunto que foi proposto para hoje, perfeccionismo ou vida santa. Perfeccionismo vem à minha mente mais como um defeito do que como uma virtude. O perfeccionista, ele sofre muito, porque ele é muito exigente consigo mesmo, mas também ele é muito exigente com os outros. Se torna muito crítico e insatisfeito. O grau de insatisfação na vida do perfeccionista é muito alto. Portanto, queridos, quando eu estudo a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando nós lemos os livros do Espírito de Profecia, nós não vemos ali nenhum incentivo para sermos perfeccionistas. Mas nós encontramos muito incentivo, muito conselho e muita luz para sermos perfeitos como Deus é perfeito. Procurarmos a perfeição em Cristo Jesus. Procurarmos viver a vida santa que Jesus Cristo viveu. Afinal de contas, Jesus é nosso padrão. Jesus é o modelo que se coloca na nossa frente para ser contemplado, para ser imitado, para ser copiado, de tal forma que você e eu sejamos cópias de Jesus andando na terra. De tal forma que pessoas que contemplam o seu rosto estarão contemplando o rosto de Jesus. De tal forma que pessoas que se encontram com você vão dizer, eu me encontrei com Jesus hoje. Queridos, seria possível isso? Sim, é possível. Pessoas viveram na Terra que eram conhecidas como cópias de Jesus. Eu me lembro agora de Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh, um hindu que se converteu a Jesus Cristo, e ele se espelhou tanto em Jesus, contemplou tanto a Jesus Cristo representado nos evangelhos, que ele se tornou semelhante a Jesus. Ao ponto de quando ele visitava as pessoas diziam, ele se parece com Jesus. Uma vez ele foi à Inglaterra visitar uma família, e quando ele bateu a porta, a empregada veio à porta para atender, e quando ela abriu a porta, ele se apresentou dizendo, eu sou o Sadhu Sundar Singh.
E a empregada, meio assustada, saiu correndo lá para dentro da casa e foi até a sua patroa e disse: lá fora tem um homem que o nome dele é uma embrulhada que eu não entendi nada. Mas ele me parece, ele me faz pensar que pode ser Jesus. Contemplá-lo me faz pensar que pode ser Jesus. Numa outra ocasião, Sundar Singh estava na casa de um amigo, dormiu ali na casa do amigo para seguir viagem no outro dia. E durante a noite, antes de dormir, ele brincou com as crianças, tinham 2 crianças ali na casa. E no outro dia de manhã ele levantou cedo e seguiu viagem. E as crianças, quando se levantaram naquela manhã, perguntaram: onde foi Jesus? Onde está Jesus? Ou seja, você contempla Jesus. Você assimila Jesus. Você se apaixona por Jesus. Você tira 1 hora por dia, no mínimo, para contemplar Jesus nos evangelhos, louvar Jesus Cristo através de hinos, ler a palavra de Deus, receber o batismo do Espírito Santo, e isto vai se tornando um hábito na sua vida. E a linguagem de Jesus se torna a sua linguagem. Os hábitos de Jesus se tornam os seus hábitos. O caráter de Jesus Cristo começa a ser o seu caráter. E o Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus. E então, meu querido irmão, você começa a pensar e falar como Jesus, sentir como Jesus, reagir diante das pessoas como Jesus reagia. Então, este é o padrão divino para você e para mim. Isso não é legalismo, isso não é perfeccionismo, isto é busca de santidade, busca da semelhança com Jesus Cristo, buscar contemplá-lo e assimilá-lo e reproduzi-lo dentro de casa, na rua, em todas as circunstâncias. Busca da excelência do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitos sonhos na vida. Você pode ter o seu sonho de ser médico, ou advogado, ou pastor, ou de casar, ou o sonho de voltar para o Brasil, ou o sonho de vir para os Estados Unidos. Você pode ter o sonho da casa própria, o sonho de um carro novo. Nada disso é pecaminoso. Tudo tem o seu lugar. Mas qual é o seu maior sonho? Qual é o sonho que realmente deve tomar conta da sua mente e estar acima de tudo e de todos os outros sonhos? Qual é? Será que você tem o sonho de ter a santidade de Jesus? Será que você tem o sonho de que Deus escreva na sua testa santidade ao Senhor? Será que você diria na sua oração todas as manhãs: Senhor meu Deus, meu querido Jesus, eu quero, acima de tudo, a tua santidade. Acima do dinheiro, acima do emprego, acima da casa, acima do carro, acima de tudo, eu quero a tua santidade. Tu és o meu padrão, tu és o meu modelo. Eu estou te contemplando porque eu quero assimilar o teu caráter, teu modo de ser, teu modo de falar e de tratar as pessoas. Dá-me a tua santidade. Queridos, se este for o teu sonho maior, e se este sonho persistir cada dia, porque não é uma vez por mês, uma vez no ano, quando este sonho persiste e as suas orações são insistentes, perseverantes, você começa a reproduzir Jesus. O Espírito Santo começa a fazer Cristo ser refletido na sua vida, no seu rosto, nos seus olhos, nas suas palavras, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Isto é possível porque este é o sonho de Deus para você. Ser como Jesus. Eu li nesta meditação
Este Dia com Deus, na página 94, diz assim: os seguidores de Deus devem ter sempre em vista a Jesus, perguntando: é este o caminho, Senhor? Você tem sempre Jesus diante dos seus olhos. E a pergunta constante é este o caminho, Senhor? Nosso coração deve estar imbuído do santo desejo de ver. Nosso coração deve estar imbuído do santo desejo de viver a vida de Cristo. Viver como Cristo viveu. Ele é um modelo para ser copiado, para ser imitado, para ser reproduzido? Sim. Você quer ser santo? Sim, eu quero ser. Eu ainda não sou. Você ainda não é. Mas o nosso sonho é sermos santos, como Jesus. Porque ele é santo. Foi ele que disse, não é? Eu quero ler para você agora o que está escrito aqui na Bíblia, na segunda carta. Abra sua Bíblia. Em Pedro. Vamos ver aqui. Aqui nós lemos capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, e o verso 14 e 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, quando nós vivíamos sem Deus na vida, vivíamos na ignorância, vivíamos na carne, praticando os desejos da carne, os hábitos dos carnais, os hábitos dos mundanos. Por isso está dizendo aqui, verso 14, eu estou lendo de primeira carta de Pedro, capítulo 1. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, não achando que é assim mesmo, ninguém é santo mesmo. Se você pensar assim, ninguém é santo mesmo, você nunca vai chegar a um nível de santidade em Jesus. Você nunca vai desenvolver a vida santa que Deus sonha para você. É um padrão celestial. Deus não baixa o padrão. O padrão é a santidade de Jesus. Ele é o modelo. Deus não vai baixar isso ao seu nível. Não. Jesus Cristo desceu ao seu nível, ao meu nível, e viveu uma vida santa. Porque o Espírito Santo habitava nele. Ele foi um ser gerado pelo Espírito Santo já no ventre materno. Ele vivia guiado pelo Espírito Santo. E ele estava dizendo: me contemplem, vejam como eu faço. É assim que vocês têm que fazer. Ele ensinava os discípulos: façam desta forma, orem deste jeito, dependam de Deus como eu dependo. Ele é o modelo. E ele continua sendo um modelo. Mas quanto tempo você toma cada dia para contemplar esse modelo? Quanto tempo? Quanto tempo você gasta aos pés de Jesus? Quanto tempo? Quão forte é o teu desejo de ter a santidade de Jesus? Quão forte é este desejo? Quão intenso é esse desejo? Por isso, queridos, aqui diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, verso 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Vendendo, comprando, namorando, casando, estudando, se formando, em toda a vossa maneira de viver, busquem o quê? A santidade. Alguém pode dizer: parece que você é de outro mundo, ao olhar para você e ver que o seu maior interesse está em ser santo como Jesus é santo? Se alguém disser isso, você parece que é de outro mundo, você vai dizer: eu sou de um outro mundo mesmo.
Porque Jesus Cristo disse, meu reino não é daqui. Estais no mundo, mas não sois do mundo. É verdade. O nosso padrão é o celestial, não é o terreno. A norma da nossa vida é a Bíblia, não é a televisão, não é a filosofia, não é a cultura, não é a ciência. O nosso padrão de vida, de conduta, a autoridade maior na nossa vida é a Bíblia. Por isso diz aqui o verso 16 agora. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Eu oro, eu peço nas minhas orações. Já pedi hoje, porque todas as manhãs eu peço. Eu quero a tua santidade, Jesus. Eu quero a tua santidade. Como Eliseu pediu para Elias, né? Quando Elias perguntou, me faça o pedido. Ele disse, eu quero a porção dobrada do Espírito que há em você. Dura coisa me pediste, disse Elias. Queridos, você também pode pedir para Jesus. Querido Jesus, eu não quero o dobro da tua santidade, lógico, porque Jesus Cristo é a santidade absoluta. Absoluta, não existe santidade maior do que a de Jesus. Então nós podemos orar, eu quero a tua santidade, Jesus. Eu quero a tua mente, porque eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero entender a Bíblia do jeito que o Senhor entende. Dá-me o teu discernimento. Sede santos porque eu sou santo, diz aqui. Queridos, na segunda carta de Paulo a Coríntios, abra sua Bíblia. A segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Você contempla Jesus Cristo e ele vai ser refletido no seu rosto. Assim como o espelho reflete o seu rosto, quando você olha no espelho, assim também quando você contempla em Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo vai ser refletida no seu rosto. Você pode não perceber isso, mas os outros vão perceber. Como Moisés. Moisés, depois de 40 dias no Monte Sinai, na presença de Deus, quando ele desceu, ele não sabia que o rosto dele estava brilhando. Mas estava brilhando. E ele teve que colocar um véu. Porque pediram para ele colocar o véu. Porque o rosto estava brilhando. Mas ele não tinha consciência disso. É porque falaram para ele. Queridos, quando você vive em comunhão com Jesus, você vai assimilando a santidade de Jesus, a vida santa de Jesus, o caráter de Jesus, e você não tem consciência disso porque para você é natural, porque é o seu dia a dia. É o que você faz todos os dias. Mas os outros percebem a diferença. Por isso, queridos, diz aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Não é à toa, não é uma coisa inútil, não é um tempo perdido quando você está ajoelhado no escuro antes do sol nascer. Você sozinho no seu aposento, você se ajoelha de costas para o leste, dando costas para o sol. Porque a gente tem que dar costas para tudo que vem do lado leste, que são as religiões pagãs, são as religiões do leste, que adoram em direção ao sol. Mas você dá costas para a Babilônia, costas para o leste, se ajoelha em direção ao oeste, assim como era no templo, assim como era no santuário, construído lá no deserto. Quem entrava no santuário para adorar e se inclinar diante de Deus, dava costas para o leste, o nascente do sol, e se inclinava para o oeste. Então, antes do sol nascer, você se ajoelha diante de Deus, e você clama, e você busca,
E você vai sendo transformado, diz aqui o verso 18. Somos transformados de glória em glória. Um pouco hoje, um pouco amanhã, e o Espírito Santo vai lhe comunicando o caráter de Cristo. O arquivo da mente de Jesus é tão pesado, porque a perfeição dele é tão absoluta e tão grande, que este arquivo pesadíssimo do caráter de Jesus, da mente de Jesus, não pode ser download para o seu HD, para a sua mente, de uma vez só. Então leva muito tempo, levam muitos anos para o Espírito Santo fazer esse download e implantar na sua mente a mente de Cristo, o caráter de Cristo, com todos os traços de caráter dele. Leva tempo. Por isso, a nossa comunhão com Jesus tem que ser ininterrupta, todos os dias, várias horas por dia. E vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, ou seja, na mesma semelhança que é a de Jesus, como pelo Espírito do Senhor. Isto é obra do Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que faz isso. Agora você tem que tomar tempo para fazer isso. Se você não tomar tempo para fazer isso, isso não vai acontecer. Ok? Queridos, eu tenho aqui, este livro, Parábolas de Jesus, no capítulo que fala sobre como enriquecer a personalidade. Esse é o capítulo que fala como enriquecer a personalidade. Vou ver aqui qual é o capítulo, que não tem o número do capítulo, mas é na página 330. 330. Aqui diz assim, ó: Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Qual é o seu alvo? Seu alvo é baixo demais? Você é daquele tipo de estudante que não estuda para tirar A. Se ele tiver um C, tá ótimo. Será que dá para passar de ano com C? Dá. Então, o C para mim tá bom. Queridos, isso é um péssimo estudante. Porque o bom estudante é aquele que luta para tirar o A. Se não der para tirar o A, você fica com A- ou com B+, mas você estudou e se preparou para tirar A. Porque se você estuda para tirar C, é provável que você fique com D, com F, e será reprovado. Então, o que Deus está aconselhando é que você tenha um alvo elevado. Qual é este alvo elevado? O padrão é Jesus. Eu quero ser como? Como Jesus. Eu quero ter a santidade de Jesus. Esse é um padrão elevado. Não existe padrão mais elevado do que este. E Deus não aceita menos do que isso. Por quê? Porque quando você começa a pedir isso, Deus dá. E embora ainda você não tenha o 100% da mente de Cristo, 100% dos traços do caráter de Jesus, mas para Deus, o Pai, é como se você tivesse. Porque lhe é acreditado isso. Lhe é acreditado isso. Então, quando você busca e pede, Deus acredita para você. E Deus o olha como santo. Ah, mas ele é pecador. Ele é pecador, mas Deus o considera santo. Certo? Jesus não era inocente? E ele não morreu como pecador? Mas ele era inocente. Mas morreu como um pecador. Da mesma forma, nós somos pecadores. Mas Deus nos olha como inocentes. Como santos. Nós não somos santos. Mas Deus nos vê como santos. Por quê? Não porque somos, mas porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Assim como Jesus não era pecador, ele era santo, mas ele
foi contado como pecador e morreu como pecador, assim também você que é pecador, eu que sou pecador, Deus me vê como santo, através de Jesus Cristo. Por isso, queridos, Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. De todos é requerido perfeição moral. Ah, mas ninguém vai ter a perfeição moral. Desse jeito não vai ter mesmo. Você não acredita nisso? Essa perfeição moral é uma perfeição relativa. Porque perfeição moral absoluta, só Jesus. Só Jesus. Mas essa perfeição moral que você busca, você está buscando naquele que é perfeito absoluto. Você está buscando dele. Aqui, a perfeição moral que vai ser lhe comunicada é a dele. E embora o arquivo seja pesado e seja transmitido pouco a pouco, mês a mês, ano a ano, por isso que eles dizem que a santificação é obra da vida toda. Vida santa é obra da vida inteira. Eu estou com 69 anos. E, queridos, eu estou clamando pela santidade de Jesus. Eu estou clamando todas as manhãs pela mente de Jesus. Ora, depois de 40, 50 anos pedindo, ainda não tem? Não tô, porque é muito pesado o arquivo da mente de Jesus. O download está sendo feito, continua sendo feito. Mas, queridos, ainda tem mais. Ainda tem mais. E quando nós chegarmos no céu, ainda vai ter mais. Você acha que quando nós formos para o céu arrebatados, nós já vamos ter a perfeição absoluta de Jesus? Não. Não. Vamos ser perfeitos? Vamos ser santos? Mas nós temos mais ainda para receber do nosso Jesus. Mais conhecimento, mais perfeição. Queridos, não para nunca. Não para nunca. Porque Ele é Deus. Ele é homem. Por isso, queridos, aqui diz, de todos é requerido a perfeição moral. Mas nós deveremos buscá-la. Isso não é perfeccionismo, é busca de uma vida santa. Nunca devemos baixar a norma da justiça com o fim de acomodar à prática do mal, tendências herdadas ou cultivadas. Não adianta querer baixar a quê? Baixar a norma. Não, não é para baixar a norma. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Os defeitos de caráter que nós temos são pecados. Mas eles são perdoáveis. São perdoáveis quando nós confessamos. Todo pecado, quando confessado, ele é perdoado. Mas para que você possa confessar, você tem que ter consciência deles. Como é que você vai confessar um pecado do qual você ainda não tem consciência? Por isso que o Espírito Santo vai dando consciência para você de quais são os seus pecados, de quais são os seus defeitos de caráter. O que é que você tem que melhorar? Por isso, queridos, quando em nome de Jesus você rompe com os pecados que o Espírito Santo já mostrou, quando em nome de Jesus você confessa aqueles pecados que já foi convencido pelo Espírito Santo, você abre o caminho para que o Espírito Santo mostre mais. Para que o Espírito Santo revele para você defeitos que você ainda não conhecia. É a santificação que dura a vida toda. Santificação é a vida toda. Quando você limpa o caminho de um pecado que você praticava e agora não pratica mais, você abriu o caminho para o Espírito Santo não falar, agora está ok, você chegou no máximo. Não, você limpou o caminho para que o Espírito Santo mostre outro defeito de caráter. Outro passo que você tem que dar. Você começa a vida cristã na justificação. Quando você abraça Jesus como Salvador inicialmente, isso se chama justificação pela fé em Jesus. Mas este é só o começo. Depois de justificados pela fé em Jesus Cristo, batizados em Jesus Cristo, nós nascemos da água e do Espírito. Aí é que vai começar a santificação, porque nascemos da água e do Espírito. Nascemos do Espírito Santo e agora nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque depois que você nasce do Espírito,
Como Jesus disse para Nicodemos, importa que você nasça da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. João capítulo 3. Nós temos que nascer da água e do Espírito. Este é o processo da justificação. Mas uma vez nascidos do Espírito, gerados pelo Espírito Santo, você agora tem uma natureza santa. Só que esta natureza santa, ela é relativa, porque você está como uma criancinha, começando ainda na estrada da santificação. Como crianças recém-nascidas. Mas você já é perfeito como uma criança recém-nascida. Você contempla as crianças que estão aprendendo a andar, elas dão um passinho. Por exemplo, antes da criança andar, ela gatinha. Quando ela está gatinhando, ela é perfeita dentro daquela idade, daquele estágio. Agora, se ela tiver 5 anos de idade e estiver ainda gatinhando, aí já não é mais perfeição. Porque já se espera muito mais dela com 5 anos do que gatinhar. Quando as crianças estão aprendendo a falar e falam as palavras erradas e nós rimos e achamos uma graça, e é tão bonito a gente ver a criança falando as palavrinhas e trocando, a gente ri, é próprio, é a perfeição dela para aquela idade. Mas quando ela está com 10 anos de idade e ainda continua falando as palavras erradas, nós já não rimos, já não é engraçado mais. Você entende? Porque a perfeição em cada esfera, a perfeição em cada estágio da vida. Quando você foi batizado, nasceu da água e do Espírito, você recém nasceu como um filho de Deus. Você recém nasceu como um filho de Deus, do Espírito, foi gerado pelo Espírito Santo. O que se espera de um recém-nascido? Ele ainda vai cometer muitos erros. Que aqueles que já estão na igreja há 20, 30 anos vão pensar, que absurdo, como é que você pode estar fazendo isso? Ora, ele é recém-nascido. Tolerância com o recém-nascido. Ajude-o, ore por ele, mas não critique. São recém-nascidos. E esse recém-nascido vai crescendo, crescendo. Deus não quer que você fique anão. Não, criancinhas pequenas são bonitas porque estão pequenas dentro da esfera, do estágio de vida delas. Mas quando elas deveriam ter 1,5 metro e ainda tem só 1 metro, você já fica descontente, porque ela deveria crescer. Espera-se que cresça. Então, na vida cristã, a mesma coisa. Você vai sendo perfeito em cada estágio da sua vida. Porque a perfeição que Deus exige de você não é a perfeição absoluta de Cristo. Porque Ele está lhe comunicando a perfeição dele pouco a pouco. É de pouquinho. O download é devagar. E tem que ser. Porque você tem que ir assimilando esse download. Assimilando e praticando. Queridos, por isso diz aqui, precisamos... todos os justos atributos de caráter habitam em Deus. Todos os justos atributos de caráter habitam em quem? Em Deus, em Jesus. Como um todo perfeito e harmonioso. E todo aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos. É privilégio seu e meu termos estes atributos do caráter de Jesus. É nosso, mas temos que reclamá-los, pedir. E os que querem ser coobreiros de Deus devem esforçar-se para aperfeiçoar cada órgão do corpo e qualidade da mente. Aqui diz, olha, na página 331, Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. Jesus nunca disse que é fácil. Você tem que dedicar tempo. Você tira tempo para isso. Você gasta 2 horas assistindo um filme feito por Hollywood, que não te ajuda em nada a ir para o céu. Tome muito cuidado com isso, meu irmão. Porque cada 2 horas que você dedica assistindo um filme que foi feito para impedir as pessoas de irem para o céu, filmes que foram feitos para desenvolver em você o mundanismo, os desejos da carne, tome muito cuidado, porque quanto mais você dedicar tempo para ver esses filmes, menos desejo você terá do céu.
menos desejo você terá de ler a Bíblia. Menor o valor do caráter de Cristo para você. Porque você vai se tornando fã dos artistas de Hollywood e Cristo se torna o quê? Para você? Ninguém. Você não admira, você não é fã de Jesus. Você é fã dos artistas, dos cantores. Portanto, nós deveremos tomar tempo para aquilo que é santo. Tempo para aquilo que nos edifica e nos leva para o céu. Cristo não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Você não herda do Pai, não vem por nascimento, não. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual mediante os méritos e a graça de Cristo. Esse esforço individual significa que um se esforça mais para ter o caráter de Cristo do que outros. Você vê a experiência de José e os irmãos dele. Os irmãos dele eram profanos, os irmãos dele mentiam, enganavam. José não mentia, não enganava. José era pecador também. E a prova é de que ele se achou tal, né? Quando ele recebeu os sonhos e foi contar para os irmãos dele os sonhos, ele tinha ali uma pitadinha de orgulho. Ele era um pecador, José. Mas ele não era um pecador no sentido dos outros irmãos que enganavam, que mentiam, que escondiam coisas do pai. Entendem? Então, de pessoa para pessoa, de cristão para cristão, de filho de Deus para outro filho de Deus, o esforço não é igual. Cada um tem um esforço diferenciado. E cada um vai ter um crescimento diferenciado. Só que aqueles que estão mais avançados na santificação não vão olhar com desprezo os outros, não vão criticar os outros e não vão se declarar mais santos do que os outros, de forma alguma. Se você se declarar mais santo do que os outros, que pena. Você vai voltar para estaca zero. Vai voltar para estaca zero. Porque o propósito de Deus não é você que está mais avançado na estrada da santificação, ficar se achando o bonzão, não é? O melhor de todos. Não é esse porque ninguém que contempla Jesus vai se achar o tal. Sempre quando contemplamos Jesus, nos sentimos pecadores, porque a santidade dele é muito grande. E nós vamos dizer como Isaías, em Isaías capítulo 6, Isaías disse quando contemplou a glória de Deus: ai de mim, que sou um homem pecador, um homem impuro, de impuros lábios. Mas o anjo veio até ele, tocou os lábios dele com a brasa viva do altar e disse: teu pecado está perdoado. Na presença de Jesus, não sentimos nossa santidade, sentimos a santidade dele. Na presença de Jesus, nós sentimos a nossa pecaminosidade, mas também sentimos a graça divina que nos cobre. Esse toque do anjo tocando os lábios de Isaías, dizendo: teu pecado está perdoado. Você é envolvido pela graça divina. Você não se desespera, porque o pecado seu é mostrado, mas a graça também te cobre. Bendito seja Deus. Ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Ah, eu sou assim, nasci assim, meu pai era assim. Então você vai morrer assim e perdido. Você vai morrer assim e perdido. Porque você está achando que é impossível vencer os defeitos de caráter. E se você acha que é impossível, então é impossível. O que é que Deus vai fazer com uma pessoa que não crê? Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Mas você não crê. Você acha que você nasceu assim, vai morrer assim, porque o seu pai já era assim? Ninguém diga, estou lendo a página 331 de Parábolas de Jesus. Ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. Que triste! Que triste! Se você chegar à conclusão de que não consegue vencer o cigarro, de que não consegue vencer o café, de que não consegue vencer a pornografia, de que não consegue vencer o mexerico, se você chegar a esta conclusão: ah, Senhor, esse pecado eu não consigo vencer, então você vai se perder com ele.
Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. O que é que Jesus quer? Que você diga: posso sim todas as coisas em Jesus que me fortalece. Senhor Jesus, teu poder é um poder vitorioso. O meu nome está no livro da vida. E o Senhor registrou meu nome no livro da vida. E eu não quero que o meu nome saia de lá por causa deste pecado que eu não estou vencendo. Porque em Jesus eu posso vencer. Eu te autorizo, querido Jesus, a arrancar de mim este gosto, esta inclinação, esta tendência, este vício, esta adição. Eu te autorizo, Senhor, a tirar isso da minha vida. Mesmo que eu sofra, mesmo que me magoe, eu te autorizo ao Senhor fazer esta obra para que o Senhor me liberte disso. Faça isso. Clame, chore, jejue, peça. Queridos, isto só pode resultar em quê? Vitória. Vitória. Porque Jesus não é fracassado. Jesus não é fracassado. Nunca vai acontecer de Jesus, ele está clamando, está pedindo, e eu estou tentando ajudá-lo, mas não dá, não é possível. Como não é possível? Vocês lembram quando Gabriel estava lutando com Satanás? Lá em Daniel capítulo 10? Por 3 semanas, 21 dias, a guerra entre Gabriel e Satanás para ter o domínio e influenciar a mente do rei Ciro. E Gabriel não conseguia. Gabriel poderia ter dito: bom, não dá mesmo, então desisto. Não, não existe desistência e não existe não posso. Quem é que Gabriel chamou? Miguel. E quando Miguel chegou, resolveu tudo. Queridos, não existe fracasso em Jesus Cristo. Em Jesus só existe vitória. Vitória. Jesus nunca conheceu um fracasso. Mesmo a morte dele na cruz não foi fracasso. Foi a maior de todas as vitórias. Foi o Papa Francisco que disse que a morte de Cristo na cruz foi um fracasso. Ele que falou, mas não foi. A morte de Cristo foi a maior de todas as vitórias. Foi ali que ele esmagou a cabeça da serpente. Quando parecia a pior hora para Jesus. Quando aparentemente tudo estava perdido ao ponto dele falar: Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi a maior vitória. Queridos, naquele momento mais sombrio na sua vida, naquele momento em que parece que não existe solução, naquela hora em que você não vê saída, tudo está escuro, parece que só existe fracasso. Mas se você continuar ajoelhados, clamando: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Miguel, grande príncipe que se levanta pelo teu povo, eu creio em ti, tudo posso naquele Jesus que me fortalece. Esta hora mais sombria será a hora da maior vitória sua. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas nunca desista. Nunca desista. Este livro que eu estou lendo aqui é o Parábolas de Jesus. E é o capítulo que fala, não tem o número do capítulo ali, mas o título é Como Enriquecer a Personalidade. A página 330 e 331. É tão rico aqui que nós poderíamos passar aqui horas falando só, eu estou aqui nessas 2 páginas somente. Entende, irmãos? A impossibilidade está aqui na página 331. Existem impossibilidades? Sim ou não? A resposta está aqui. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Como é que é? A impossibilidade de crescer na vida santa, semelhante a Jesus, refletir Jesus.
de vencer os vícios e pecados. A impossibilidade está onde? Em nossa própria vontade. Se falarmos que é impossível, pronto, é impossível. É igual um corredor, um atleta de corrida de 100 metros. Ele está ali esperando o ponto de partida, né, o tiro que vai ser dado para todo mundo sair correndo. Se ele estiver ali, naquele momento de concentração, dizendo: eu não vou ganhar, é impossível ganhar, é impossível. Então, a melhor coisa é ele sair dali e dar lugar para outro, porque ele não vai ganhar mesmo. Porque ele pensa em fracasso e só vai ter o quê? Fracasso. Assim como você imagina na sua alma, assim é. É o que diz lá em Provérbios, capítulo 23. Assim como você imagina na sua alma, assim é. Você se imagina como um fracassado, é um fracassado. Você tem mente de perdedor, então vai ser um perdedor. Mas Jesus Cristo gerou você através do Espírito Santo, e você se tornou filho de Deus, e Jesus dá para você uma mente de vitorioso e não de perdedor. Porque Jesus não tem mente de perdedor, então ele dá para você a mente dele, de vitorioso. E você continua dizendo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. Veja só este pensamento. Se você não quiser, não vai vencer. Mas se você quiser, Jesus estende a mão e diz: eis aí a minha mão. Segure na minha mão. Se você quiser, eu já venci. Eu já passei por aí onde você está passando e saí vitorioso. E eu quero dar a minha vitória para você. Se você quiser, você vencerá. Agora, se não quiser, não vencerá. A dificuldade está na sua vontade. Queridos, nosso tempo está bem avançado, não é? Vida santa. Perfeccionismo ou vida santa? Eu não aconselho você a buscar perfeccionismo, porque não existe nesse mundo imperfeito, e seres imperfeitos como você e eu somos, perfeccionismo faz mal para mim e faz mal para você. Mas a perfeição de Cristo está à sua disposição. E nós vamos crescer nesta perfeição, dia a dia. Como diz aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Não é de uma vez só que o caráter e a mente de Jesus serão dados para você. Eu quero destacar uma coisa. Quando você aceita Jesus e confessa os pecados são perdoados na hora. E quando você é batizado nas águas, você é gerado pelo Espírito Santo na hora. E o seu nome entra na hora no livro da vida. Mas, presta atenção agora. Não é na mesma hora que você recebe o caráter de Cristo. O seu nome entra para o livro da vida na mesma hora. E você começa a ser olhado como filho de Deus na mesma hora. Só que a comunicação do caráter de Jesus, a transferência do caráter de Jesus, da mente de Jesus para você, esse download do arquivo da mente de Cristo para o seu HD, para a sua mente, ele não é instantâneo, não. Não é instantâneo. Isso leva tempo, e vai depender de comunhão. Comunhão. Quando Deus cura um câncer, é milagre. Quando Deus cura qualquer doença, um aleijado, um cego, é milagre. Quando Deus ressuscita um morto, é um milagre. Mas a comunicação do caráter de Jesus para você não é milagre, não. É comunhão. Deus não vai fazer isso através de milagre. Varinha mágica. Não. Instantaneamente. Não. É pela comunhão que você adquire a mente de Cristo. Comunhão com quem? Com Jesus. Mergulhe nos evangelhos contemplando Jesus. Mergulhe no livro desejado de todas as nações. Se você não leu, leia.
uma, duas, três, quantas vezes preciso for, o livro desejado de todas as nações. Tome tempo para mergulhar no caráter de Jesus ali e contemplar Jesus através do desejado de todas as nações, do livro Caminho a Cristo, do livro Parábolas de Jesus. Gaste tempo para isso, todos os dias, todas as manhãs. Levante no escuro antes do sol nascer. E aqui diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, mas todos nós, com a cara descoberta, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Você vai refletir a glória do Senhor, sim. O seu rosto vai refletir. Estevão, quando estava pregando diante de um auditório incrédulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Pois isso não é privilégio só de Estevão. Não foi privilégio só de Moisés. É privilégio também seu e meu, pecadores como somos. Pela comunhão com Jesus Cristo, a glória de Cristo reflete-se no seu rosto. Aqui diz, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados em um dia? Não. Em um mês? Não. Aqui diz, somos transformados de glória em glória. De ano em ano, de mês a mês, de dia a dia. Vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É obra do Espírito Santo. E quando Jesus voltar, estará tudo acabado? Não. Ainda vamos continuar sendo desenvolvidos. O desenvolvimento seu e meu dura a eternidade. Já não teremos mais, quando formos arrebatados para o céu, já não teremos mais a natureza pecaminosa. Não, porque vamos ser, o corpo mortal será revestido da imortalidade, o corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade, nós estaremos sendo transformados, glorificados, seremos seres glorificados na volta de Jesus e arrebatados para o céu, mas ainda seremos passíveis, presta atenção nisso, ainda seremos passíveis de crescimento. Seremos passíveis de desenvolvimento. Nunca vamos alcançar um nível em que vamos dizer, não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para desenvolver. Não, queridos. Eternamente vamos estar crescendo, aprendendo, nos desenvolvendo. Que a graça de meu Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre você. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você. Que você aceite não menos do que o padrão do caráter de Jesus Cristo para você. Que você aceite e busque não menos do que a santidade de Jesus Cristo. Que você ore e diga, escreva aqui na minha testa, querido Espírito Santo, escreva aqui, santidade ao Senhor, o nome do meu Pai, o nome do meu Jesus e o meu destino, a Nova Jerusalém. Aleluia! Deixe-me orar com você agora. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos, estudando a Tua Palavra, com milhares de pessoas. Obrigado pelo privilégio de crescermos em Cristo Jesus. Derrama sobre todos nós, neste momento, todos os que estão clamando e valorizando o Teu caráter, todos os que estão pedindo e valorizando ter a Tua mente, que o Senhor comece a fornecer a Tua mente a nós, para que tenhamos os gostos de Jesus, sejamos nobres como Jesus. Ouve a nossa oração, Pai amado, e dá-nos o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém.